Então, vou falar hoje do convidado que, de verdade, é uma grande referência aqui pra gente do lifestyle. De verdade, se você andar pelo Instagram dele, andar pelo nosso, você vai ver que assim, pô, esses caras se inspiraram nele. E é verdade. O cara é uma grande inspiração pra gente quando se fala em marca, tudo relacionado a isso que a gente vai falar aqui no meio do papo. Então já vou trazer ele pra cá. Vem pra cá, Vince. Opa! Fala comigo, Márcio, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Cara, primeiro eu te falar que assim, isso não é enfeitar o pavão, como diria no Rio de Janeiro, né? A gente vai enfeitar tudo aí pra florear, pra dar um valor pro convidado. Cara, é de verdade. A gente, antes de Massa, começar o cara. projeto, né? A gente se identificou muito com a sua forma de comunicar. A gente vê que é uma forma muito, muito autêntica, né? Tem muita identidade ali. E a gente sente falta disso na internet hoje, nas redes sociais e tal. Então, a gente viu uma coisa assim, cara, isso aqui não é mais do mesmo. Aqui tem algo diferente. E virou meio referência pra gente aqui. Eu tenho outro parceiro aqui dentro do projeto, né? E a gente sempre cita você em muitas situações. Então, vou pedir pra você primeiro se apresentar pra galera, falar o que que você faz, que eu já tenho um monte de pergunta aqui pra gente avançar. Fala aí. Boa, cara. Vamos bater um papo. Eu tô muito feliz por estar aqui, Márcio. Primeiramente, eu queria te agradecer. Um hello aí pra galera que tá assistindo a gente. Cara, eu quero começar falando que eu tenho alguns pilares, assim, da minha marca pessoal, né? Aí eu já vou soltando umas migalhas aí de marca, tá? Depois a Sim, gente vai legal, voltando legal. nela, a gente vai Deixa, trocando ideia. deixa eu só te dar um pause numa coisa que assim, que eu sempre gosto de Claro. falar pra audiência, né? Que a gente sempre tenta fazer ao vivo, mas quando o convidado não casa horário com a gente, né? E o Vince depois dizer de onde que ele tá falando, né? A gente prioriza o convidado. Ou seja, a gente não abre mão do convidado para fazer programa só ao vivo, né? Se o convidado não pode, a gente dá um jeito de encaixar. E então esse episódio de hoje, ele não tá ao vivo, galera. Ó, eu vou estar no chat aqui conversando, né? Batendo papo, falando um pouco do que rolou aqui, mas esse episódio não é ao vivo pra galera saber. Então, já fala, Boa. começa primeiro falando aí de onde você tá falando, Vince. Pois é, cara, eu tô aqui no frio de Vancouver, né? Eu falo que eu fui Eita! enganado, porque fala que passa frio, mas tava um calorzão esses dias pra trás aí. Então, faz calor o quê? 3 Então, dias no ano? cara, teve uma onda de calorzão esse ano aqui. A gente Uhum, tá passando um momento delicado aí, né? O aquecimento global tá pegando forte. sim. Então, tava de fato bem quente aqui. Na minha cidade natal, lá em Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, tava mais quente do que aqui, né? Como é de se esperar, mas aqui ainda tava um calorzinho da hora. Mas eu tô em Vancouver, cara. Eu vim pra poder estudar, fazer um MBA em marketing e vendas, né? E acabei ficando aqui, e quero ficar mais, inclusive. Mas eu queria responder a sua pergunta anterior, Márcio, Vai lá. terminar de dar um alô pra galera aí e falar um pouco um pilar que eu tenho, que eu carrego bastante comigo, que é que a gente não sabe mais do que os outros, né? A gente sabe coisas diferentes. E quando a gente entende que o outro sabe coisas diferentes que você, eu acho que toda a conversa fica mais rica, né? Sim. Então, estar aqui, você falou que eu fui referência pra vocês, eu fico muito honrado de saber disso, de verdade. E é com essa visão que eu faço conteúdo, assim. Eu nunca vou ser prepotente pra te falar o que fazer, nem como fazer. Eu faço do meu Uhum, jeito e às vezes algumas pessoas se identificam, né? Eu acho que é assim que sim. tem que ser mesmo. Quando a gente conversa de forma autêntica, eu realmente acredito no que eu faço e a autenticidade tá aí, né? Eu costumo falar que eu vivo do que eu tô fazendo, então você tem mais. Tem um lugar de fala interessante aí, né? Sim. Então, obrigado por ter mencionado aí que eu te inspirei de alguma forma. E eu me inspiro em várias outras pessoas também. O seu conteúdo é referência nos podcasts aí, chamando uns convidados que eu vou te falar, cara. Tem programa bom aí, viu? Eu espero estar à altura desses, Cara, é desses verdade. convidados seus. Eu até vou fazer um. Eu não sou muito de falar com a galera, né? Eu se inscreve aqui, comenta aqui. Eu não sou muito de puxar tanto isso, né? Mas tem uma Sim. coisa que eu tenho que falar que como a gente traz episódios muito focado no conteúdo, né? A dinâmica não é assim, vou trazer aquele cara que tem milhões de seguidores aqui e depois eu invento o tema pra ele. A dinâmica não é essa. A dinâmica cara, eu quero um cara pra falar de branding. Quem é esse cara? E aí Boa. eu vou num cara pra isso. Quero um cara pra falar sobre shorts. Beleza, vou trazer aquele cara ali. Então, como a gente faz a coisa por assunto, né? Então, se o cara pegar 10 episódios pra trás,
com certeza é super atual, super válido, porque é um outro assunto, né? Não é o que a gente está falando hoje. Então, cara, há 2 semanas atrás eu reassisti meu primeiro episódio. Legal. E aí uma amiga minha, né? Ela é mentora de muita gente na internet e ela me sugeriu fazer isso, né? E pra mim, assim, eu vejo que eu, como comunicador, né, evoluí em algumas coisas e tal, vi melhora nisso, melhora naquilo, né? Então a gente olha pra trás, mas eu não olho com vergonha, né? Eu olho assim, cara, eu era o melhor para aquele momento da minha jornada. Então tá tudo bem, Perfeito. né? Mas uma coisa interessante que é, o conteúdo foi profundo já no primeiro. Que Então a gente massa, hein? então eu tenho certeza que assim, que muita gente da minha audiência hoje ainda não entendeu tudo que eu falei no primeiro episódio junto com o Auro de Souza aqui. Então a gente foi a parada num nível de profundidade que assim, que eu e ele, que a gente estuda muito o assunto, né? Pra gente, beleza, né? Mas com certeza tem muito conteúdo ainda que passou pelas Sim. pessoas em episódios passados. Então eu altamente recomendo você dar uma olhada nos assuntos dos episódios anteriores e clicar naquele que faz sentido pra você. Mas desculpa te cortar, segue Perfeito, aí. cara, perfeito. Não, eu tô contigo. Inclusive, esse é um ponto importantíssimo, né, de produção de conteúdo aí, que é fazer conteúdo evergreen, né, que se fala no inglês. Que é aquele que tá sempre prontinho pra ser degustado ali. Que é, Sim, né, é isso que você falou agora. Eu fui ver alguns episódios antigos, né, quando eu recebi seu convite, e eu falei, cara, isso aqui é atual. E foi falado sim. há algum tempo, né, não foi semana passada. É, Então, e isso é a gente, interessante. assim, que trabalha com internet, né? Eu no episódio que a gente gravou ontem, né? Porque ontem foi ao vivo, a gente Sim, falou um pouco disso que, assim, é, dentro das ferramentas que a gente tem hoje na internet, tem uma que ela facilita muito a vida longa, que é o YouTube. O YouTube, perfeito. ele te possibilita ser muito buscável, né? Então, eu tenho certeza que, assim, a gente está falando aqui um conteúdo sobre branding. Então, vai estar lá na minha thumbnail, branding e tal. E aí, vai ter a galera que está assistindo no dia que lançou o vídeo, tem a galera que assistiu ali no primeiro mês, beleza. Mas daqui a 5 anos vai ter gente assistindo isso. É isso Cara, aí. isso é É a muito cauda longa, maneiro, né? né? Isso é muito maneiro. Isso é Então, massa. então é claro, né? Vai ter parte do que a gente vai falar aqui, a gente vai falar de inteligência artificial. Em algum momento, beleza, esse conteúdo, né? De repente, naquele momento, já vai estar em outra vibe, beleza. Mas tenho certeza que muita coisa que a gente vai falar aqui é eterno, né? Você fala em branding, Sim. você está falando da Coca-Cola que foi inventado lá atrás. Você está falando de É, coisas assim é. conceitos que valiam naquela época que valem hoje. Então, eu tenho certeza que a gente vai produzir um conteúdo aqui para ser durável na internet. Sem dúvida, cara. Ó, eu queria voltar aí no que você me falou antes, só pra poder me apresentar pra galera. Quem não me conhece aí, muito prazer, tá? Tamo junto, é nóis. Eu tava falando com o Márcio um pouco antes que a gente tá sempre trabalhando em si mesmo, né? Na sua própria marca. E eu cheguei numa descrição, cara, de quem sou eu, dada por um amigo, que é também parceiro de negócios aí, de longa data, que é o Lucas Veríssimo. E ele virou pra mim um dia e falou assim, cara, você é um empreendedor profissional, velho. Eu falei, caraca, é isso aí. Eu vou aceitar isso aí que você falou. Porque quando a gente fala sobre a gente mesmo é Cara, estranho, né? Mas quando outra pessoa de fora fala, você fala assim, caraca, que massa isso aí. isso é um Então super eu elogio, me. não é? Porra, eu fiquei super, né, honrado. Além de ser um cara Uhum. incrível, já escreveu 2 livros, dá palestra no Brasil inteiro. É um cara, enfim, inacreditável. Eu posso até fazer um contato aí com você depois, se você quiser Legal. aprofundar esse relacionamento aí, porque é um cara realmente muito foda. E aí ele falou isso comigo e eu falei, cara, eu vou aceitar isso daí. Aí hoje em dia eu me apresento assim, eu sou um empreendedor profissional que vive de branding. Então eu vivo aprendendo, ensinando e fazendo. É isso que eu Peraí, faço. deixa eu anotar aqui que eu quero virar essa parada aí também, cara. Aprendedor profissional. Pô, isso é demais, cara. Isso é da hora, Aprender. né, cara? Pô, E me descreveu de um jeito tão profundo, Márcio, porque, dando um pouquinho de background aqui da minha história, eu vim da aham. quebrada mesmo, sacou? Então eu vim. Eu vivi a minha vida inteira em um ambiente de muita falta de oportunidade, assim. Uhum. E eu acho importantíssimo a gente falar isso porque a pessoa que me enxerga hoje, né, que não tem conhecimento um pouco da história, me vê em Vancouver, me vê trocando ideia com você, me vê falando de branding, dando rolê de skate, né, na cidade, tirando foto.
microfone da hora, né? Enfim, a pessoa vai preenchendo coisas. Então, tipo assim, pô, é lógico que esse cara veio de uma família abastada, né? Se pá, o pai dele ajudou ele a estar em Vancouver. E eu gosto de falar sempre que não, cara. Foi muito esforço e o branding foi uma pedra filosofal aí. Pra fazer uma referência de cultura pop, né? Quem pegou, pegou. Uhum. Nessa jornada, mano. Então, tipo assim, se eu não tivesse empreendido, se eu não tivesse dedicado o meu tempo pra poder estudar, eu sou muito nerd também, então tem um pouco disso, né? Quando eu gosto de alguma coisa, eu vou a fundo de um jeito fora do normal, assim. Então é por isso que eu falo que eu vivo de branding, de estudar, primeiramente. Então eu adoro estudar. Tem livro de branding, toda hora que você conversar comigo vai ter 2, 3 livros de branding aqui. O que tá aqui na mesa hoje é esse daqui, ó, que é o On Brand do Wally Ollins. Fica a É, dica aí pra galera já também. para quem te acompanha, sabe que falar de livros já é um hábito seu, né? De Eu pega gosto, algum cara. gancho de livro que você leu e já coloca. Então você tá facilitando minha vida, que eu não sou um cara muito de leitura, né? Então é bom que Bora o Vince tá conversar. lendo para mim, já mastiga e já me dá aqui, ó. Toma aqui o suprassumo do livro. Então, mano, é isso que você falou. Entra em contato com algo que você havia dito antes também, que é a galera às vezes complica muito, né? Isso Uhum. existe em todo o campo de conhecimento. Eu acredito que quando você foi averiguar os perfis que estavam falando sobre alguma coisa que você queria ouvir, né, ou aprender um pouco mais de marketing, de branding, podcast, Sim. posicionamento, tem sempre gente que complica demais, assim. E aí aquilo que você falou, a gente vai olhar os cabeçudos, né? Os mais fodas que existem, tipo o Ollie Ollens, por exemplo, e ele tá falando um negócio de uma forma tão simples, cara, que não tem motivo nenhum pra você complicar, entendeu? Então aí você vai conectando as coisas, né? Eu vim desse lugar de falta, sempre fui muito nerd, gosto muito de estudar. Por causa do meu trabalho com branding, que eu consegui juntar grana pra poder vir morar em Vancouver. E o que eu faço, voltando com o que você havia dito lá no comecinho, é tentar pegar conhecimento dos livros. Esse livro aqui, por exemplo, não tem tradução em português. Então fica inacessível para a maioria do pessoal que, primeiro, não consegue ler, e para mandar um livro desse pro Brasil, você vai pagar centenas de reais, né? Para muita gente, Sim. inclusive eu, quando tava nessa situação, era impossível. Então o que eu quero é democratizar a parada, cara. É um Eu negócio meio deixo. contra a cultura assim mesmo, entendeu? Não, deixa eu pegar só um ganchinho do que você falou aí, né? Sim. O convidado, o meu último convidado aqui, ele tem um livro e minha esposa, assim, acabou o episódio, ela, cara, vamos comprar o livro dele. Então, a gente foi pra internet e a gente viu assim, livro no Brasil, R$ 60 Uhum. na Amazon Brasil. Esse é o mesmo livro na Amazon americana, US$ 70. Aí a gente, Caraca. caraca! Então, só que assim, eu peguei um livro que tem nos dois, né? Agora, o livro que só tem aqui nos Estados Unidos é esse livro de US$ 70 chegando lá no Brasil por R$ 500, né? Exato. Então, como realmente parte do conteúdo é inacessível, né? De sair daqui e chegar lá. Então é bacana esse caminho que você faz aí dos livros, né? Eu tento fazer isso não tanto com os livros, né? Mas de Sim. conhecimentos que acabam no meu nicho, né? Rolando aqui nos Estados Unidos e a gente passar via Wi-Fi pra galera aí, né? Legal. Você tem acesso a muita coisa, né, cara? Quando Sim. você primeiro entende inglês, eu acho que tem muita gente que consegue, né, consumir por causa do próprio. Eu tô falando da minha área, né, obviamente, de Uhum. marketing e branding. As próprias duas palavras marketing e branding já são em inglês, né? Então tem muito conteúdo em inglês que a galera já tá acostumada. E aí, voltando nisso que eu tava falando do aprendedor profissional, a melhor forma de aprender é ensinar, né, cara? Uhum. Então, o que eu faço é para eu me tornar uma pessoa melhor mesmo, assim. Então, é um ciclo virtuoso, né? Então você já puxou outro assunto pra mim que eu não vou poder deixar passar, né? Que Diga. é assim, esse formato de produzir conteúdo que a gente trilhou aqui, né, de podcast, cara, é uma coisa que assim, que eu não imaginava o quanto que eu ia aprender com esse formato. Então é claro que o simples fato de fazer, né, você já tá te forçando a estudar mais, aprender mais e tal. Agora, eu tava ontem com um expert de um assunto, agora tô hoje com um expert de outro, coisas que assim, cara, você em Vancouver ou aqui, não sei nem quantos quilômetros de distância a gente tá, mas em que outro cenário a gente teria essa oportunidade que eu tô tendo aqui? Né, Pô, total. de poder pegar um expert do assunto que eu queria falar sobre aquilo, do outro assunto falar sobre aquilo. Então essa ferramenta podcast, né, ela é fantástica. E o podcast, no formato que eu faço, que ele é remoto,
muita gente pode falar assim, ah, não, mas o presencial você tá ali com a mão na pessoa e tal. Realmente o presencial tem essa graça, né? Mas o remoto, ele me dá uma oportunidade de falar com o cara em qualquer local do mundo. Então, isso aí. ontem estava em Portugal, você está no Canadá, eu tive convidado do Japão. Enfim, então eu não tenho que falar com o melhor da minha cidade. Eu falo com o melhor do mundo, né? Eu vou no mundo Total. inteiro, o cara de brand, eu falei, não, quero esse cara aí, ó. Quero esse cara no meu programa. E aí, Tamo cara, junto. vambora, vem pra cá, vem pra cá. Cara, isso é bom demais, né? Cara, é isso, né? A internet possibilita a gente ter coisas que a gente não conseguia nem vislumbrar, né? Eu me lembro Uhum. meio da minha mãe falando que, por vir de uma família que não tinha muita grana, cara, eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Os seus pais, eles querem pra você coisas que eles não tiveram, né? Sim. Então, lá em casa, a família sempre muito amorosa, né? A minha mãe sempre falava, cara, você vai fazer alguma coisa que dá grana, né? Vamos lá, engenharia, como é que é? É a tríade, né? Engenharia, medicina ou direito? Direito, é. Que eu Eu sou, passei eu por sou da isso década de também. 90, né? Tu passou por isso, tô ligado. A maioria das pessoas passaram por isso, né? E aí, cara, eu meio perdido ali e tal, tinha saído do ensino médio e entrei na engenharia. Então, eu sou engenheiro, né? Eu sou engenheiro de Minas. O que não tem Uhum. nada a ver com nada Aham. numa pessoa que tem um olhar, talvez, um pouco distante. Porque se você for pensar, o engenheiro tem um trabalho muito simples, mas muito complexo, muito profundo, né? O trabalho dele é resolver problema de forma rápida e barata. Beleza? Uhum. Um engenheiro bom, ele faz isso. E um designer bom? É o cara que resolve um problema de forma rápida e barata, sacou? Então a Uhum. gente vai entrar um pouco em inteligência artificial aí, que é um boost que eu dei nessa coisa do rápido, né? Que agiliza bastante. Mas só pra falar que na época que eu era criança, né? Na década de 90 lá, eu sou de 92, não existia esse tipo de profissão, cara. A gente tá trocando essa Uhum. ideia aqui agora, não era impossível, era inimaginável. Era uma Verdade. possibilidade que não cabia na nossa realidade, né? Então eu sou ali Verdade. do início da internet, eu nasci antes da internet, né? Então eu tô ligado como é que era, Uhum. antes do MSN, antes do ICQ, antes do Orkut, né? Então Eu isso aqui comi. é um negócio muito foda, cara. Tá trocando ideia com você assim é muito É. da hora. Eu comento, né, que assim, a gente, fora o podcast, a gente tem curso, né, de fazer vídeo podcast, fazer lives, enfim. E eu comento que assim, eu vou vender esse tipo de curso por 10 anos. Daqui a Sim, 10 anos, a geração da minha filha, isso vai ser automático para eles. Vai ser como mandar e-mail pra gente hoje. Você é pensar isso aí. anos atrás, pô, como é que manda um e-mail? Onde é que clica? Onde é que anexa, né? Cara, isso que a gente faz aqui de poder se comunicar em qualquer local do mundo, isso vai ser automático daqui a 10 anos. Então, e aí, assim, eu falo pra galera assim, bom, você pode esperar 10 anos, né, pra tá no final da fila, ou você pode estar no início da fila e tirar proveito disso, né? Então, o que eu faço hoje é dar agilidade para isso, para as pessoas. Então, aquilo que vai Legal. virar normal daqui a 10 anos, cara, você pode saber isso hoje, entendeu? Então, a Cara, gente fala... essa visão sua é muito da hora. Eu até tenho um pouco disso também. Eu acho que a gente se identifica nesse sentido de ser meio early adopter, né? Você Sim. tá olhando um negócio que vai acontecer daqui 10 anos, e aí você tá trazendo isso pro presente. Eu sou bastante assim também. Uhum. Eu vou citar uma frase que eu ouvi outro dia, cara, num podcast do Chris Do. E ele tava trocando uma ideia com um sujeito, que eu me esqueci o nome, infelizmente. Mas ele falou o seguinte: o futuro já existe. Ele só não tá disponível pra todo mundo ainda. Caraca. Não, Olha que deixa eu mandar foda. aqui, que, pô... Mas é isso, né? É isso que você tá falando. Isso já tá disponível para algumas pessoas, cara. Algumas pessoas já estão nessa vida, né? De Uhum. ser tudo digital, o carro já dirige sozinho, a casa é inteligente, eu acordo, meu café já tá feito, né? Tudo automático. Mas isso não Sim, tá disponível para todo mundo ainda. Então, esse 10 anos que você tá falando é o tempo para poder se tornar mainstream, né? Para poder chegar na sim, mão de todo mundo. sim. Cara, já... Bom, acho que o nosso papo já valeu, a gente pode encerrar aqui. Valeu, galera. Já dava pra encerrar aqui, mas não, E que a nem gente tem muita falamos de coisa. branding, hein? Nem falamos de brand ainda. Cara, bom demais, bom demais. Bom, você tocou outro assunto aí que eu vou deixar pra falar depois, que é sobre Certo. skate, que é uma paixão minha Opa, também. Depois lembra da gente falar caraca, disso tamo aí, ó. junto. Combinado, combinado. Vamos lá, ó. A gente vai entrar no assunto aí de branding, e aí eu quero primeiro que você traga uma clareza pra galera, e quero saber o seguinte: você prefere falar o que é branding, ou você prefere falar do que não é branding? E muita gente acha que branding são outras coisas.
Cara, legal isso, hein? Muito legal. Ó, eu vou usar uma abordagem bem, que eu considero bem didática, tá? Que eu utilizo, inclusive, nos meus processos de branding, né? Como eu Uhum, falei, eu vivo de branding estudando, ensinando e fazendo. Então, eu também faço projeto de branding hoje em dia, sim. com empresas do mundo inteiro, né? Aqui de Vancouver, acabei de fazer uma agora. E a maioria das vezes o cliente chega sem saber o que precisa, né? É tipo um médico mesmo, um diagnóstico. Você vai lá falando a dor que você tem, você não sabe o que você tem, né? Uhum, Então, o cliente chega pra mim falando, cara, eu preciso de vender mais, eu preciso que as pessoas sejam apaixonadas pela minha marca, eu preciso de alcançar mais gente, né? Eu preciso que a minha marca seja sinônimo do meu produto. Aí você pensa em várias, tipo Bombril, né? Tem vários exemplos desses assim, chicletes, uhum. Xerox, né? É interessante isso, né? O produto virou a marca, é um negócio absurdo. E aí, cara, eu falo com o cliente o seguinte: branding é uma palavra em inglês. Aqui eu não preciso fazer essa tradução, né? Nada, manda Mas ver. quando é no. Não, eu digo assim, falando de branding com clientes que falam inglês, eu não preciso traduzir branding, né? Mas quando eu vou Uhum, traduzir branding para clientes do Brasil, por exemplo, branding tem o brand, né? A primeira parte do nome ali, que é marca, a gente traduz para marca, e o ING, que é o nosso gerúndio, né? Que é o NDO. Então seria marcando a tradução uhum, direta aí de branding, né? Ninguém usa essa palavra, né? Marcando, ninguém fala isso, né? sim. Mas dá pra gente uma dica interessante de o que é branding e também do que não é. Então eu vou ir respondendo a sua pergunta devagarzinho aqui. É, o branding, inclusive, eu acho interessante falar de onde que veio, pra quem nunca entrou em contato com esse histórico, né? Veio de quando tinha lá, sei lá, centenas de anos atrás, tinham as fazendas, né? Nos Estados Unidos, por isso que o nome inglês, que nasceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um processo de industrialização muito potente, assim, né? Não é à toa que até hoje é uma das potências mais do capitalismo aí, né? Um dos líderes do capitalismo do mundo inteiro. Então, lá no comecinho, tinham as fazendas, né? E aí tinham os gados. E aí, imagina que você é um fazendeiro, né? Você gastou grana para poder alimentar o seu gado com ração boa, para poder, né, cuidar para não ter piolho, enfim, o seu gado é de qualidade. E aí, como é que você vai saber se o gado que tá na sua frente é seu ou se é do seu vizinho? Pode ser que tenha rolado uma mistura ali que você não viu, né? Que o gado fica solto às vezes. E se chegar um Uhum. gado do seu vizinho no seu, e pior, se você perdeu um gado do seu pra fazenda do seu vizinho, ou 5, ou 50, como é que você vai saber de quem que é esse gado, né? E aí a origem, né, lá nos primórdios da palavra branding foi quando começaram a marcar os gados com aquele ferro que se chama não lembro o nome dele, mas esse método era o branding, que é Uhum, marcando o seu gado. Inicialmente era com as iniciais da sua fazenda, né? Então o meu seria JV, por exemplo, a fazenda Juan uhum. Vince ali. E aí você batia o olho naquele gado, você sabe que ele é meu. Então você sabe que ele tem qualidade, porque eu sou um cara que cuida do meu gado, entendeu? Então começou mais ou menos daí o branding. E a gente vem pra hoje, né? O marcando aí. Marcando o quê, né? O que você está marcando com o branding? Então, você tem a palavra marca aí dentro, e eu acho importante também a gente falar um pouco sobre o que não é marca. Então, vamos começar. Ó. Marca não é o logotipo, por exemplo. Marca não é a cor. Quando você fala de marca, você não está falando do nome. Você não está falando nem do produto, nem da empresa, nem do segmento. Olha que interessante, né? Aí vai ficando, sobra o quê? Sobrou o quê? Vamos, O agora, que agora que eu quero sobra, né? saber. Então, eu vou usar uma definição muito legal, cara, de um cara que se chama Martin Neumeier, que é um cara que escreveu vários livros muito bons em branding. Tem o Zeg, que é um livro que eu indico para todo mundo que quer se aprofundar um pouco mais em branding. Tem o Brand Gap, enfim, tem vários livros da hora dele. E ele fala que é o seguinte: marca é o. Não, perdão, eu acho que eu tô confundindo aqui, hein? Quem falou isso que eu vou falar agora é o Jeff Bezos, tá? Todo mundo conhece, né? Da Amazon. Da O, Amazon. o, o, o careca lá. Diz ele que é o seguinte: a marca é o que falam de você quando você não está presente. Cara, isso é muito bom. Olha que interessante, né? Então você começa a pensar, poxa, aí eu vou fazer o link lá no o que está marcando, né? Pensa em mim, por exemplo. Você que nunca me conheceu na vida, tá? Que tá me ouvindo aí. Você não sabe nada de mim, né? Você sabe o que você tá ouvindo aqui agora e o que você percebeu ali do meu perfil, talvez. Tenta responder agora, depois de ter entrado em contato comigo sem me conhecer, que marca eu deixei em você? Sacou? Uhum. Como que esse cara que tá falando ali me marcou? Será que eu tô percebendo ele como sendo inteligente, nerd, arrogante, né, da hora, paia, zoado, né? Qual que é a marca desse sujeito? E aí, cara, a gente tá imerso em marca na nossa vida inteira, assim. Eu costumo falar que todo mundo tem uma marca.
cabe a você querer gerir ela ou não, né? Mas todo mundo já tem uma marca. As pessoas, quando você sai da sala, elas falam de você, porra, Mark Márcio. Aí a pessoa vai falar aquele que, essa é a sua marca. Entendeu? Então, Então a marca se define ali na reunião do cafezinho das empresas, é isso? é Quando isso fala do aí. chefe é seu chefe, a empresa é isso, o chefe é aquilo, né? Então ali é que é a marca de verdade. O que se fala ali é Exato. que... Boa, Exatamente. muito bom. Aí você começa a extrapolar isso, por exemplo, para um rolê de sociedade, assim. Você pensa na marca de um governo, tá? Para entrar um pouco em política, que eu acho da hora Uhum, também. É, o que o governo fala sobre ele não é a marca. Todo governo fala que verdade. ele zerou a fome, abaixou o juro, né? Uhum. Isso é normal. O que é a marca do governo? Você tem que perguntar pro povo, É a fila do entendeu? banco. É na fila do banco, é lá onde tá o aposentado, onde tá o cara vendendo cachorro-quente, onde tá, né, a galera ali indo pro trabalho de manhã. Então, a marca você consegue medir não com quem está marcando, mas com quem é marcado. Cara, Isso é muito bom. potente, cara. Isso é muito potente. Que aí você começa a entender o seguinte: eu não tenho controle total sobre como você percebe a minha marca. Porque tá em você, né? Uhum. E aí é um trabalho muito de empatia, cara. É um trabalho muito de tentar me colocar no seu lugar pra poder entender, beleza, como que você me percebe pra que eu consiga entender como que eu posso influenciar a sua percepção sobre mim. Olha que Uhum. interessante, né? E isso Aham. vale pra empresa, vale pra governo, vale pra Bitcoin, entendeu? Vale pra qualquer coisa. Então você não define a sua marca, você estimula uma direção para a sua marca. Você estimula o como você quer que as pessoas te vejam. Mas você não decide isso, né? Você estimula, Exato. aquilo entra na mente da pessoa e ela te vê de determinada forma, né? É por isso que quando a gente vê o BBB, por exemplo, pra dar um exemplo popular, né? Tem muita marca pessoal lá dentro que se desfaz. Por quê? Porque quando a pessoa não está sendo vigiada 24 horas por dia, ela fala que ela é uma coisa. E aí você tá vendo aquilo, Uhum. né? Você tá vendo, pô, beleza, o Márcio é então legal, ele cuida do meio ambiente, né? Ele respeita mulheres, ele, né, não vota em tal candidato. Mas aí, essa é a sua marca, tá? Quando você tá falando ali na internet. Que as pessoas não têm acesso a você fora do seu perfil, né? E aí, quando você entra Uhum. numa casa que é vigiada 24 horas por dia, as pessoas começam a ver, pô, esse cara tá zoando com a minha cara, porque ele não Fala uma respeita coisa, mulheres. mas. Quando ele bebe, ele fala o que vem na cabeça, entendeu? E aí, você, primeiro, tá rolando aí um desalinho entre a marca que você projeta e a marca que as pessoas percebem, né? E depois vem que não tem como sustentar uma marca que não é sua, cara. E aí vem a autenticidade que você falou lá no começo, né? É Uhum. importante. Cara, a gente é bom em perceber marcas não autênticas, viu? O ser humano é bom, cara. Você vê aquele cara e fala assim: esse sujeito tá, né? Alguma coisa não tá certa. Sim. O nosso projeto aqui, né, o Lifestyle, surgiu muito de identificar que o conteúdo ao vivo tinha algo diferenciado, né? Então, Sim. vem um pouco disso. E é meio esse efeito BBB que você falou, né? Que é, quando você tem a sua versão editada para as pessoas, aquilo ali mostra o lado que você quer. Agora, o cara que produz ao vivo, ele vai ver assim, cara, mas na hora que o microfone falhou, pô, o cara foi todo grosseiro, foi não sei o que. Ou seja, É isso você aí. vai soltando a sua verdade, não tem jeito, né? Então, ainda mais quem faz isso em volume, né? Como um BBB, que você fica ali 24 horas por dia, vários dias, né? Então, aquele cara, no primeiro dia, ele tá ali, aquela pose, aquele personagem e tal. Depois de 2 semanas, não tem como, né? Não O cara sustenta, acaba cara. mostrando a verdade dele, né? Então, é um pouco Exato. do que me atraiu nesse caminho do conteúdo ao vivo foi isso. Mostrar, assim, essa verdade. E eu vou te falar que, assim, eu acho que as redes sociais fizeram existe muito mundo fake ali. Mas eu acho que a galera foi cansando daquilo, né? De mais do mesmo, né? E aí o conteúdo ao vivo falou assim, pô, não, aquilo ali é diferente. Aquilo ali não é aquele todo modelo, né, padrão que todo mundo replicou. Ali tem algo diferente. O cara tem que mostrar um pouco mais de verdade no conteúdo ali, um pouco mais de autenticidade, né? Perfeito, cara. E quanto mais a gente tá vivendo um momento muito interessante, que é conteúdo se tornando commodity, né? A gente vai lá, o que que é commodity, né? A água, por exemplo, é uma commodity. Batata é uma commodity, arroz é uma commodity. Você raramente vai pensar numa marca de batata, né? Uhum. Não faz nem sentido isso. A marca de banana. Não, eu gosto daquela marca que é. Não, banana é tudo igual.
Apesar de não ser, né? Mas assim, no nosso imaginário não tem diferença nenhuma prática entre uma água e outra. E aí você começa a entender o seguinte, se não tem diferença prática entre uma água e outra, por que que uma Voss custa R$ 80 a garrafa e uma aguinha que você compra no sinal de trânsito custa R$ 1,50, né? Se é o mesmo produto que tá lá dentro. E aí eu trago isso um pouco para dentro do que está acontecendo hoje, até por influência muito forte de inteligência artificial, né? Que é a comoditização do conteúdo. Todo mundo Sim. tem acesso a fazer conteúdo muito rápido hoje, cara. Você faz uma linha editorial e 50 posts em 25 minutos no GPT, por exemplo, e um Midjourney para poder fazer a imagem ainda, entendeu? Então, o que que isso te diferencia, né? É a sua autenticidade, cara. O que te diferencia é a sua lente. É o que você está vendo que as pessoas não conseguem ver, né? Então, o seu olhar a respeito disso, e aí entra muito no que você está fazendo, que é essa conversa, né? Que passa pela sua lente enquanto ser humano, Uhum. obviamente, as perguntas que você faz, o jeito que você enxerga o convidado. E isso é único seu, cara. Eu posso fazer esse podcast, não vai ter tanta qualidade, que eu não tenho essa mesa de som que você está usando aí, inclusive. Mas vai Mas ser um programa mesmo se completamente tivesse, não diferente, ia ser entendeu? igual, né? Não tem como, Jamais né? vai ser igual. Exatamente, cara. Exatamente. E aí o branding ajuda muito nisso, porque quando você entende que você não consegue controlar a sua marca, mas você consegue ser autêntico, aí você não tem que Uhum. fingir, entendeu? Eu Eu sou vou te skatista falar, mesmo. cara. E é Eu isso vou te daí, falar né? A assim, minha marca é isso essa. eu tinha esse entendimento já desde muito cedo, né? Desde o início do projeto, a gente Sim. começou há pouco tempo, mas assim, dessa questão da autenticidade, né? Do não tentar criar um personagem e tal. Eu vou te falar que isso é libertador. Poxa, você não tem que ficar fingindo, né? Na hora que você não entende, não precisa fazer um personagem, pois é muito leve, né? Ó, eu vou Cara, eu lá. tinha, eu tinha muito isso também quando eu comecei a fazer conteúdo, que era tipo assim, eu tô aqui trocando ideia com meus amigos e tal, porra, vou gravar um story. Aí eu mudava. Uhum. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Entendeu? Aquela coisa Aham. de blogueiro, né? E aí, cara, não faz sentido nenhum isso. Meus Uhum. amigos olhavam pra mim e falavam assim, por que que você é outra pessoa na internet? Que isso, né? Aham. E aí, hoje em dia, eu tento ser um pouco mais... Eu ainda tenho essa dificuldade por ser introvertido também, né? Que é um outro traço meu de personalidade. E aí é uma loucura, né? Que o introvertido fazendo comunicação e branding é uma doideira, né? Mas Mas eu vou eu tenho falar essa dificuldade de aparecer mesmo. eu vou falar também sobre esse ponto, né? Porque eu sou professor de matemática. E Legal. eu sou, com certeza, dificilmente você vai conhecer alguém mais introvertido do que eu. Só Tá aí que, na fazendo um hora que. podcast. Fazendo um podcast, né? E dando aula de matemática. Então, assim, na hora de Sim. entrar na sala para dar aula, para mim ali era outra coisa, né? Ou seja, ali eu me sentia numa leveza, né? Que, enfim, é até difícil explicar exatamente os motivos. Por que que vai numa festa, numa rodinha, eu não fico à vontade, eu não sou o cara descolado e tal. E aí chego na aula, pô, os alunos têm aquela imagem de que, pô, o professor, sabe, super descolado e tal. Sim. E no o podcast também acontece isso, né? Me sinto muito à vontade aqui e sei que, assim, as pessoas que assistem não sabem que, assim, que no meu lado social eu sou um cara na minha, né? Sou um cara mais fechado, caladão, enfim. Eu me identifico muito com isso, cara. Inclusive, um dos títulos que eu tenho mais orgulho de ter ouvido de alguém é que eu sou professor. Porra, isso aí me quebrou, cara. Porque é um negócio, é uma honraria tão grande você ser professor, infelizmente tão pouco valorizado no Brasil, né? Mas eu ser chamado de professor, mudou inclusive a minha visão de ver o que eu tô fazendo, né? Que agora eu faço com muito mais cuidado, que poxa, tem gente de Uhum. fato olhando pra isso com um olhar muito de aprendizado assim, né? E isso muda vidas, cara. Então é nesse sentido que eu acho que eu consigo explicar um pouco do que você tá dizendo. Me fala se faz sentido, tá? Que é a festinha não é seu propósito, velho. Sim, é exatamente isso. Cara, E não, aí quando você pera tá aí, no seu cara. propósito, você... Eu nunca consegui chegar a essa conclusão. Eu nunca consegui entender, eu tô com né? você, E cara. tu Eu tô com conseguiu você. me traduzir aí, né? Vou até contar isso pra minha esposa hoje. Ah, acho que nem ela sabe disso. Eu Mas tô é isso, contigo. cara. Eu tenho um senso de propósito nesse projeto aqui, porque quando a pessoa vê assim, tem um curso de vídeo podcast, né? A pessoa acha que eu tô nisso para ganhar o dinheiro vendendo curso, né? Sim. E, na verdade, assim, o que eu faço, ele é sobre comunicação digital. O que eu faço é a pessoa entender a forma que se comunica nesse novo mundo, né, de internet, isso tudo, como é que você fala para 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas ao mesmo tempo, em todo canto do mundo. Uhum.
Enfim, a minha parada é sobre essa. Se vai ser ao vivo ou não, é um detalhe. Se vai ser um podcast ou se vai ser... Enfim, tudo isso é detalhe. O negócio que eu falo é o como a pessoa se comunicar e eu tenho certeza que vai ter gente que vai comprar o meu curso que vai fazer muito mais dinheiro que eu e tá tudo bem para mim, né? Porque o que eu faço aqui, na verdade, é só a ferramenta. O conteúdo, cada aluno tem o seu, cada um vai trilhar o seu caminho, cada um tem o seu nicho e beleza. Mas assim, na hora que você entende ali que aquele cara que de repente não tinha voz, não conseguia alcançar as pessoas, e de repente algo que você ensinou, agora o cara, pô, atinge várias pessoas, pô, isso aí não tem preço, né, cara? E eu acho que, como professor, né, tinha muito isso. Eu tinha muito isso, assim, cara, fazer aquele cara que, pô, teve uma vida difícil, não sei o quê, os pais não tiveram oportunidade, agora o cara vai ter uma carreira bacana, né, vai virar o jogo, pô, do caramba. E aí eu vou te falar que, assim, mesmo aqui nos Estados Unidos, eu comecei um projeto online focado na matemática. Mas eu acho que o mundo foi mudando de um jeito que, hoje em dia, o cara ter o diploma já não é uma certeza de mudança. Essa foi a minha questão. De, assim, na hora de eu olhar um projeto, olhar o outro, cara, a verdade, eu acho que hoje eu consigo mudar mais as pessoas com a comunicação do que com o diploma. E aí, em meu senso de propósito ali, tá muito maior em projeto como esse aqui, que dá voz para as pessoas. Cara, total. Eu me identifico bastante com você. Cara, já foi minha terapia aqui, ó. Cancela aí minha consulta de terapia aí, que já foi minha terapia aqui, tô resolvido agora. Agora... Márcio, isso é característica de profissional de branding, cara. Porque quando eu tô trabalhando com uma marca, por exemplo, às vezes... Isso acontece muito, assim. Aí eu volto lá naquele paralelo com o médico, né? Nem sempre a pessoa sabe exatamente o que ela precisa. E aí, esse olhar criativo, analítico, né? Que vai buscando umas camadas e tal, que vai entendendo como que é, por que essa marca tá fazendo o que tá fazendo. Eu acho interessante isso, e inclusive eu tento ensinar isso, e é algo estudável, é algo aprendível isso, sabe? Esse tipo de percepção, assim. Mas eu gosto muito de fazer isso, então é isso aí. Eu queria só trazer a frase que eu tinha falado do Martin Neumeier, eu lembrei, cara. Ele fala que marca é o sentimento que uma pessoa tem por um produto ou serviço. Então, aí você começa a entender um pouco melhor, né, sobre marca. Não é só a sua opinião sobre o Juan Vinci ou sobre o Márcio. É o seu sentimento, é um negócio muito mais profundo, entendeu? É a inspiração que eu sinto quando eu te ouço falar. Eu tenho que absorver tudo isso aí. Repete essa frase aí. Pensa o seguinte, ó, você tem opinião sobre um monte de gente, né? Às vezes você olha na internet e fala, pá, sei lá, esse cara parece da hora e tal. Mas isso não é a marca do cara. A marca do cara ou da mulher é o sentimento que você tem a respeito dele, entendeu? Será que eu quero ser amigo do Márcio? Será que eu quero tomar uma cerveja com ele, entendeu? Essa é a sua marca. Ou então, esse cara, o Juan, não, entendeu? Não tá com nada. Esse é a sua marca pra você. E aí é interessante isso demais, cara, porque isso quer dizer que, você já percebeu isso, né? Você não tem uma marca só. Cada pessoa que te percebe tem uma marca diferente a respeito de você. Olha que loucura isso, né? Aí entra nessa responsabilidade que você estava falando aí, individual, né? Na hora que isso não tá em você, tá no como o outro te enxerga, isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Muda tudo. E aí você tem que ter empatia pra conversar, porque se a marca tá no outro, não é sobre o que eu quero. E aí vem a tristeza de todo designer, né? Que é você fazer o projeto pro cliente do jeito que o cliente quer. Não é você que tem que gostar, meu querido, é o seu cliente que tem que gostar, né? Na verdade, isso é o que ele acha. Na verdade, é o público do seu cliente tem que gostar, né? É isso aí, é o cliente do seu cliente. É o cliente do seu cliente, né? Caramba. Exato. Caramba, é difícil. Você botar essa clareza pra todo mundo deve demorar pra alguns aceitarem isso, né? Esse entendimento. Demora, cara. Demora. Mas é o que eu tenho dito, né? Às vezes você vai construindo conhecimento, né? Você vai trazendo coisas com base no que outras pessoas já disseram. E aí, pra citar esse sujeito que eu acabei de mostrar o livro aqui, o Wally Ollins, eu gosto de traduzir branding com uma palavra só, que é um negócio muito difícil de fazer. E pode ser que semana que vem eu mudo de palavra, tá? Porque o conhecimento não tá solidificado ainda, entendeu? Mas branding tem muito a ver com pertencimento, cara. Putz.
Olha que interessante. E aí, Uhum. muita gente tá agora, pô, não tem nada a ver, né? Pertencimento com branding? Tem. Eu vou te provar que tem. Quando eu é uma história simples e rápida, tá? De exemplo para poder te mostrar como que branding tem muito a ver com pertencimento. Quando eu era pequeno, eu não podia ter um tênis branco, beleza? Porque eu morava num lugar aonde se eu saísse de casa sem ser com o meu chinelo havaiana, qualquer coisa que eu estivesse usando ia ficar vermelho, que era chão de terra, entendeu? Uhum. Então, eu não tinha a possibilidade de ter um tênis branco. Primeiro porque um Nike era caríssimo, né? E eu gostando de skate, gostando de hip hop, né? Tem essa cultura do street que tem o tênis muito forte. Então você imagina uma criança que não tinha como ter algo que ela queria ter. E aí a gente tem uma parte desse discurso, Márcio, que é muito consumista, né? E eu não queria entrar nessa parte, não. Existe essa parte capitalista, consumista. Vamos deixar essa parte para outra conversa. Agora eu queria pensar no sentimento desse menino ou dessa menina que queria fazer parte daquele grupo das pessoas que vestem aquele tipo de tênis, mas que não podem, sacou? Olha como que Uhum. branding é pertencimento. A Nike botou na minha cabeça desde que eu era criança que pra eu ser parte do grupo, eu tinha que ter o produto, cara. Sim. Olha que loucura. E é assim com várias coisas. Eu não sei se você dirige, por exemplo, mas eu já participei de reuniões com CEOs que faturavam milhões de reais por ano e os caras tinham que ter certo tipo de carro. O Sim. relógio tinha que ser um Rolex. Entendeu? A Uhum. camisa tinha que ser uma Burberry, tinha que ser uma bolsa da Louis Vuitton, porque senão você não fazia parte daquele lugar, sacou? Cara, pior que eu fui no Brasil recentemente, né? E pior que eu vi isso de perto, né? De assim, Sim. não, se você mora em tal local, você tem que ter tal carro, usar tal roupa, usar ter tal bolsa. É. E eu percebo que isso aqui, eu não sei se pra você também tem essa diferença, mas aqui, por ser uma sociedade onde tem muito mais acesso, acaba que todo mundo já tem meio que tudo que precisava, né? Então não tem muito isso, cara. A mulher não Cara, usa você... maquiagem, o homem não tá nem aí, exatamente. entendeu? O carro, É, é, inclusive carro antigo é muito mais legal. né? É verdade. Aqui nos Estados Unidos eu percebo um pouco que é menos do que eu vejo no Brasil em relação a pessoa precisar ter É verdade, para é. se afirmar, entendeu? Então, É verdade. É verdade. Entra muito nisso que você falou agora de se afirmar, voltando no pertencimento, né, de branding. Você, quando consome um produto, você está emprestando características daquele produto para construir a sua própria identidade. uhum, Olha que massa isso, né? Então, sim, se você é um cara aventureiro, ou mesmo que você não seja, mas você queira parecer que é, né? Olha que loucura isso. Você vai comprar certo tipo de produto. Eu quero pertencer àquela comunidade, então eu vou comprar, sei lá, uma Land Rover, que eu quero ser aventureiro. Ou então a Harley Davidson, que tá aí, né, com os homens de meia idade, que querem fazer parte de um bando, compra uma Harley Davidson, né? Aí você vai juntar no bando aí e vai pilotar o país afora. Mas isso é muito interessante, cara, isso que você falou. A percepção de precisar ou não parecer tá muito ligada à cultura, sem dúvida. E eu percebo que no Brasil a gente tem de fato isso muito latente. Aqui em Vancouver, no Canadá como um todo, em Vancouver especificamente, não tem tanto. E é o que você falou, nos Estados Unidos também não, né? verdade, verdade. Bom, vou voltar um Fechou. pouquinho pro assunto aqui, porque para muitas pessoas, e confesso que meses atrás, para mim ainda era muito confuso, né? Essa questão de branding versus identidade visual. Então, para mim, tudo era uma coisa só. E não é, né? Sim. Não é, cara, não é. Eu tô até fazendo um trabalho muito interessante com alguns profissionais de branding mesmo na comunidade, né, na criadoria, e existe essa dúvida até em quem trabalha com branding, cara. Porque é uma palavra muito gasta, né? Branding Uhum, você tá utilizando hoje em dia para muita coisa diferente. Então, ó, utiliza-se branding para logotipo. Quem faz logotipo fala que faz branding. Para uhum. consultoria de imagem pessoal. Olha que loucura. Então, eu vou te ajudar a se vestir melhor. Eu faço personal branding, né? Então, Boa. tem gente que fala isso também. Para identidade visual como um todo, então projetos mais robustos de identidade visual que entregam não só o logotipo, mas tipografia, cores, padrão de marca, né, fotografia. Isso também é chamado de branding. Então tem aí, não existe um consenso sobre o que é de fato, né? Mas como que eu gosto de separar as coisas para poder facilitar, é a estruturação de identidade institucional, DNA de marca, estratégia é uma coisa. Uhum, Identidade visual é outra coisa.
Para você ter uma identidade visual, você precisa de ter uma estratégia, certo? Sim. Então, para eu definir como que o seu logotipo vai se parecer, para eu definir como que que tipo de sentimento que eu quero que o seu cliente tenha quando ele entra em contato com a sua marca, será que ele tem que sentir que a sua marca é inalcançável, tipo uma Tiffany, tipo uma Louis Uhum. Vuitton, tipo uma Burberry, Gucci, Prada, né? É inalcançável. Mas você ainda assim quer consumir, justamente por ser inalcançável. Ou será que você quer que o seu cliente sinta que a sua marca é parte do dia a dia dele, como a Havaianas, por exemplo, né? Uhum. São duas marcas que vendem produtos de extrema qualidade, que vão durar durante um bom período de tempo aí. Existe até uma discussão, né, se vale de fato o preço que custa, mas o que você está pagando é o branding, entendeu? Sim. É o inalcançável. Então, para eu saber como que a sua identidade visual vai ser, você pode perceber isso claramente, a diferença de identidade visual da Havaianas, por exemplo, que foi inclusive feito o rebranding dela pela Ana Couto. Quem quer saber um pouco mais sobre branding, segue a Ana Couto, que é uma agência, uma das maiores do Brasil, referência muito foda. E uma, sei lá, uma Louis Vuitton, uma Victoria's Secret. A diferença de visual é muito grande, né? Uma é muito mais colorida, com um linguajar muito mais próximo, a outra é muito mais... Olha o nome, Victoria's Secret. É tipo um segredo, é um negócio meio que você não consegue alcançar, assim, né? Tá num lugar Uhum. meio que de amor platônico. E a identidade visual, ela tem que estar linkada na institucional, ou seja, no DNA, na estratégia, que é o que eu quero com essa marca, né? Tem uma estratégia para poder finalizar essa fala agora, que eu vi outro dia que é muito interessante, cara. A grande maioria das marcas de luxo tem perfume. Já percebeu isso? Você tem perfume de todas Caraca, essas. isso é verdade. Você tem perfume da Ferrari, cara, né? E aí o que é Sim. isso? É quando você não consegue comprar uma Ferrari, você compra um perfume da Ferrari. Que aí você tá fazendo parte do mesmo jeito, mas um pouco mais acessível, entendeu? Porque o Aham. sujeito, que é um sujeito genial, que era inclusive da Louis Vuitton, ele pensou o seguinte, cara, se o nosso público são só os super ricos, eu tenho um público muito limitado. Eu já vendi bolsa pra todos os super ricos, entendeu? Eu tenho que Acabou, abrir esse esgotou. público um pouquinho, Esgota, né? cara. Esgotou. Eu tenho que abrir esse público um pouco. E aí o que ele fez? Vamos, ao invés de fazer só a bolsa, que custa muito caro, vamos fazer um chaveiro, vamos fazer um bracelete, vamos fazer uma carteira, né? Que é um negócio ainda caro, mas um pouco mais acessível para a classe média, por exemplo. Então, tem pano pra manga aí, viu? Pra poder conversar. Tem coisa interessante aí nesse meio. Mas a diferença de identidade, de branding para identidade visual, é que branding, na minha concepção, é estratégia, é compreensão do porquê, e identidade visual é a manifestação visual desse porquê. Tá. Então, eu posso dizer que, assim, a identidade visual, ela é um pouco do que é o mais concreto e o branding é o sentimento que essa identidade visual vai gerar na pessoa. Seria um pouco disso? Você pode dizer isso sim. No âmbito de quem tá observando de fora, né? Se o meu produto te fez sentir de uma forma, você só tá sentindo aquilo por causa do trabalho de branding que foi feito. Nada é aleatório, né? Tem muita grana Uhum. rolando nesse mundo e a galera investe pesado pra poder entender, poxa, que tipo de sentimento que o Márcio vai ter se ele tomar esse refrigerante um pouco menos doce? Será que ele vai se sentir mais saudável? Olha que loucura, né? E Uhum. aí eles vão diminuir o doce de um refrigerante que já existia e chama de H2O, por exemplo. Que era o 7-Up. Não sei se você sabe dessa história. Não. E aí. Era Pois é, mesmo? É não o sei se mesmo você lembra produto? desse 7-Up. É o mesmo produto, cara. O que eles fizeram? Caraca. A galera Eu não caí gostava nessa. Vou te muito falar que eu do caí doce. nessa. Minha esposa Mas comprava, é. não, comprar H2O, porque, pô, é água com gás com sabor. Lógico. Diminuíram o açúcar e venderam mais caro ainda. Então Caramba. é isso mesmo que você falou, cara. E você percebe que mudou a identidade visual do produto, né? Mudou o Total. nome, mudaram as cores, a forma de dizer. Até o nome H2O parece água, né? É pra induzir que é saudável, né? É pra induzir que é saudável. E aí tem umas coisas que são meio mau caratismo, assim, quase. Porque se eu pego um produto que é muito calórico e diminuo 10% a quantidade de caloria dele, ele É continua muito light. calórico? É. Ele continua muito calórico, Sim, mas ele é sim. mais saudável. Porque ele tem um Uhum. pouco menos de caloria, né? Então você vai comer sei lá, um McDonald's mais saudável, é mais saudável do que o outro. Mas não é saudável, não. Entendeu? Uhum. Não, verdade, verdade.
Agora vamos entrar um pouquinho, né? Onde que a inteligência artificial entra nesse meio aí? Porque um conflito que eu tenho, né? Quando a pessoa fala assim, Márcio, você é podcaster, você manda o chat GPT fazer as perguntas que você vai fazer pro Vince e tal. E na minha visão, o que a inteligência artificial faz? Ela te dá como retorno aquilo que é o mais feito pelas pessoas. A maioria das pessoas faz isso, então eu vou te responder isso aqui, você faz essas perguntas para o Vince. Só que se eu fizer as perguntas que todo mundo faz, eu vou estar fazendo mais do mesmo. E aí eu acho que quando isso entra no branding, você está falando assim, quem quer fazer um projeto desse, não quer ser mais do mesmo, o cara quer se diferenciar. Então, o como usar a inteligência artificial sem que isso aconteça e você caia no mais do mesmo. Como usar a inteligência artificial de forma inteligente? Me explica isso aí. Cara, essa pergunta que vale dinheiro, viu? Quem tá ouvindo aí pode gravar. Porque é o seguinte, cara, a gente tem essa concepção equivocada de que se as pessoas tiverem acesso à mesma ferramenta, elas vão fazer a mesma coisa. E isso não é verdade. Um exemplo prático, tá? Eu gosto de cozinhar. Eu sou cozinheiro amador, no sentido de que eu amo cozinhar. Não quer dizer que eu sou bom, né? Eu faço meus negócios ali. Mas pensa só, alguém que não gosta de cozinhar. Se você entregar pra essa pessoa a mesma faca de cortar sushi, ela vai cortar o dedo, se ela não tá afiada no ofício, né, de fazer o corte ali direitinho. Enquanto eu, usando a mesma faca, eu vou fazer um sushi da hora, né? Eu vou cortar ali um peixe, vou filetar, vou cortar uma batata, uma cenoura, tanto faz. Então vamos pensar no GPT como se fosse uma ferramenta, né? Como uma faca, por exemplo, ou um ralador, ou sei lá, um ábaco, para tratar um pouco da matemática, né? Que você tão bem conhece aí. Quando você entrega um ábaco para quem não sabe usar, a pessoa não vai fazer nada com aquilo, né? Às vezes ela vai fazer um 2 mais 2. E olha lá, né? Vamos pensar numa calculadora, sei lá. Agora, quando a pessoa tem domínio da ferramenta, quando ela entende o que ela está fazendo, o que vai sair dali é muito mais interessante do que o resultado da outra pessoa, né? Isso é muito simples a gente entender assim. E inteligência artificial, ChatGPT, Midjourney, DALL-E, todas elas, o Bard, né? Elas são a mesma coisa, cara. Então, o que eu consigo te garantir? Eu tenho estudado inteligência artificial, isso é interessante, inclusive. Mais ou menos um ano antes de lançar o ChatGPT, o 3.5, né? Que foi em novembro de 2022, se não me engano, que ele se tornou mainstream, né? Todo mundo começou a usar. Mais ou menos um ano antes, eu estava usando um que chama Jasper. Jasper.ai. E aí eu já tava, né? Essa coisa que a gente comentou, né? De ser early adopter, né? O futuro já existia, mas não estava disponível para todo mundo. E eu tava ali já, dando uma mexida no futuro, entendendo como que era inteligência artificial e tal. E aí, cara, no finalzinho do ano, eu já tava bem afiado, nerd, né? Você vai a fundo, estuda bastante, entende o que é, o que não é. E aí eu comecei a tentar fazer marca com inteligência artificial. Tentei pegar a minha estratégia de branding, que tem muito a ver com coleta de dados, né? Análise de dados. Isso que é branding. Você já entendeu, né? A marca tá no outro, então eu preciso perguntar para ele. O que você tá sentindo? Como que é? Aí que vem a pesquisa, né? E usando inteligência artificial, você tem isso de uma forma muito mais rápida. O que eu demorava 3 meses para fazer, hoje eu consigo fazer em uma semana. E parece discurso para vender curso, mas não é. Apesar de eu ter um curso. É fato, é verdade, né? A inteligência artificial, ela ajuda mesmo, acelera bastante o processo. Mas eu enxergo ela como se fosse uma ferramenta, cara. Assim como uma calculadora para um matemático, assim como um pincel para um artista, como uma guitarra para um músico. O músico pode fazer música sem instrumento? Pode. Dá para ele fazer um beatbox, sei lá, ou bater no próprio corpo, fazer um stomp, né? Dá para você fazer conta sem calculadora? Dá. Mas agiliza bastante? Ou agiliza, né? Agilize muito. Então, do que você me falou, eu vejo sentido, né? Eu vejo sentido de assim, bom, eu preciso entender o outro. Para entender o outro em escala, pô, a inteligência artificial, ela já tem um banco de dados já gigante, isso vai me facilitar muito. Beleza, eu acho que o problema é depois disso. Peguei esses dados, agora eu vou analisar para decidir como trilhar a estratégia para esse cliente. Eu acho que esse é o ponto que, assim,
Bom, a primeira etapa da inteligência artificial, beleza. A segunda etapa, se eu der, ele vai fazer o mais do mesmo para todo mundo. Ou seja, eu acho que precisa de um cara aqui que pense, não, eu consigo pensar diferente, entendendo esse cliente, entendendo o mercado e agora dar uma solução para ele. Seria isso? Cara, o seu ponto é muito importante, porque a maioria das pessoas usa o chat GPT como se fosse o Google, né? A Uhum, grande maioria. Me entrega a resposta disso, aperta Enter e aí tem a resposta. E aí a pessoa fica feliz, né? Beleza, uhum, obrigado, tchau, até a próxima. Utilizar o GPT como ferramenta, que é o que eu havia dito antes, né? Eu vou explicar um pouco mais o que é isso. Que tipo de ferramenta que é o GPT? Ele é, para mim, enquanto profissional de branding, uma ferramenta de análise de dados mesmo. E aí é isso que você falou. Eu coleto show. dado e a maioria das vezes é uma quantidade muito grande de dados. Então, eu faço, na última marca que eu fiz aqui no Canadá, por exemplo, para um cliente em Vancouver, eu fiz entrevistas internas com 15 pessoas, com 27 perguntas para cada uma dessas 15 pessoas. Aí eu vou fazer uma conta rápida aqui, ó, 27 vezes 15, que eu não sou matemático, dá 405. 405 respostas. Imagina se eu tiver que ir cada resposta dessa, eu ser humaninho, né, que não sou das exatas, entendeu? Eu vou demorar 3 meses mesmo. E isso é uma pesquisa pequena, com 15 pessoas internas. Imagina você fazer um rebranding de uma Havaianas. Uhum, Você vai entrevistar milhares de pessoas, naturalmente. E aí você vai ter centenas de milhares de respostas. Imagina você fazer essa análise de dados você, sozinho. Então, por que o GPT funciona muito bem como ferramenta de branding? Porque o dado que você coleta... O GPT tem acesso a toda a informação da internet, né? Isso é prático e fácil de todo mundo entender. Mas ele não tem acesso à informação que você coletou, porque essa informação não está na internet. Você coletou da cabeça das pessoas. uhum, Sacou? Então, o seu tratamento de dados vai ser único, porque sim. aquele dado é único. Ele não existe em lugar nenhum. Entendeu? Uhum. Então é aí que tá o pulo do gato, que as pessoas não conseguem entender por falta de conhecimento mesmo. Outro dia, inclusive, vieram brigar comigo que eu tava falando de usar chat GPT pra fazer branding. E aí a menina que faz branding falou: Nossa, mas você é a vergonha da profissão. Falou igual o Jacan, né? A vergonha da profissão. Como você tá diminuindo o profissional de branding? Eu falei: Caraca, o nome do negócio é LLM, né? Que é Large Language Model. Branding é linguagem, gente. Como é que eu não vou usar uma ferramenta larga de linguagem para fazer um negócio que é linguagem, né? Então dá Uhum. para fazer sim, e é assim que se faz. É uma ferramenta de tratamento de dados e de geração de alternativas, né? Só para poder finalizar a sua pergunta, um exemplo muito prático é o dado que você coleta são pecinhas de Lego, beleza? Você pode fazer o que você quiser com uma certa quantidade de pecinha de Lego, né? Depende do que você quer fazer. O GPT vai te ajudar a mostrar, ó, beleza, com essa quantidade de pecinha, com essas pecinhas eu consigo montar essas 25 coisas. Entendeu? Então ele vai Uhum. tratar os dados e te entregar a ação em cima daqueles dados que ele tá lendo ali. Então você faz um castelo, você faz um barco, faz um carro, faz o que você quiser. E cada uma dessas coisas é um pedaço de uma marca, né? Seria um tom de voz, seria uma missão, valores, atributos, arquétipo. Você hoje tem um produto que fala branding, né, juntando com a inteligência artificial, né? Que explora já essa associação, que é algo muito novo, né? Fala um pouquinho desse Exato. produto pra gente. Cara, esse produto eu tenho muito orgulho de ter feito ele. Até eu lançar ele, que foi há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu era o único a ter unido branding com inteligência artificial no mundo inteiro. A única pessoa que tinha estruturado um conhecimento nesse tópico, né? Uhum. E aí eu falei, cara, tem coisa interessante aqui. Por quê? Porque eu fiz na prática, né? Eu estruturei o curso com o processo de branding do cliente. Então eu tava falando, caraca, não é possível que eu tô tendo esse tipo de resposta tratando os dados de uma forma em 2 minutos, cara. Em um clique eu tinha o resultado do tratamento dessas 405 respostas que eu demoraria meses para poder fazer, né? E eu falei, eu vou Uhum. estruturar isso. Estruturei, fiz um bootcamp, né, no início. A gente teve ali 15, 20 pessoas participando do bootcamp, intensivo mesmo, de 3 horas. E o resultado foi tão interessante que eu falei, cara, ao invés de deixar só no bootcamp, eu vou estruturar um curso mesmo, gravado. E aí eu fiz exatamente isso. O curso se chama Branding AI. As inscrições não estão abertas, mas vão estar em breve. E o que eu ensino no curso é branding com inteligência artificial. E é muito prático, assim. Já tem chat GPT aberto na primeira aula. Você já vai entender como fazer prompt.
como perguntar, como falar a linguagem da máquina, né? Então, de forma bem resumida, um curso que você vai aprender a fazer branding utilizando inteligência artificial para poder agilizar seu processo aí. Tem uns 12, 13 módulos, então é bem mais completo do que o Bootcamp, né? Que eram só 3 horas. E a galera tá gostando muito, cara. O feedback que eu tô recebendo é, assim, muito legal. Eu vou divulgar um pouco mais. Quem quiser saber, é só me seguir, né? Vai receber no feed aí daqui a pouquinho. Legal. Novidade do Branding AI. E quando abrir, manda pra gente que a gente vai divulgar aqui no nosso canal também. Beleza? Opa, legal. Pode deixar que eu vou mandar sim. E antes da gente, assim, antes da gente encerrar, né? Porque eu não quero te travar muito aí também, mas assim, você tem uma coisa que pra mim é uma das coisas prioritárias do nosso projeto, que é uma comunidade, né, sólida em torno, né, do assunto que você conquistou essa autoridade no assunto, virou referência para as pessoas se juntaram, né, consumindo o seu conteúdo e foram formando essa comunidade. Fala um pouquinho da comunidade pra gente, como ela surgiu e como que ela já tá hoje. Cara, a comunidade surgiu porque eu queria fazer um produto que eu precisaria 10 anos atrás. Uhum, Né? Então eu olhei para minha própria jornada e falei, cara, se eu tivesse esse tipo de conhecimento quando eu estava começando, eu ia ter agilizado a minha jornada em anos. Eu não ia ter demorado 10 anos para poder ir para o Canadá, eu ia ter feito isso em muito menos tempo. Então a comunidade nasceu desse sentimento de, primeiro, agregar tudo que eu faço num lugar só, porque não é sorte, né? É só um fato. Eu faço muita coisa. Então tem post, tem episódio de podcast piloto que tá perdido aí também, tem vídeo do YouTube, tem vlog, tem carrossel, né? Tem um monte de coisa que eu gosto de fazer e não tinha ainda um lugar para poder colocar isso tudo de forma organizada, né? E a gente sabe que redes sociais não é seu, né? Redes sociais é do Zuckerberg, é do sim. Jeff Bezos, sei lá, é desses cara grandão aí. E muda um algoritmo, você perdeu o alcance e aí acabou tudo, né? É complicado. Elon Musk, né? Misericórdia, imagina minhas coisas tá na mão do Elon Musk. Caramba. E aí, cara, a comunidade nasceu nesse sentimento, assim, de centralizar coisas num lugar só e compartilhar conhecimento. Então, a gente tem encontros semanais para falar sobre diversos tópicos de branding. A gente fala sobre desde logotipo até aquisição de cliente, né, que é algo extremamente necessário. Então, tem toda a parte de business do branding, tem toda a parte de prática do branding, de ferramenta, de workshop. Os cursos que eu produzo estão todos lá dentro. Então, a gente está com 30 pessoas agora na comunidade. A gente começou também faz pouquíssimo tempo, né? Faz 3 meses que a gente começou a comunidade. E, cara, pelo feedback que eu tô tendo, eu tenho muito isso, assim, é meio que um método científico, né? Eu não vou me ouvir porque eu sou o peixe dentro da água, né? Uhum. Eu não consigo entender muito o que tá ao meu redor ali, eu só produzo coisas. E aí eu ouço as pessoas, cara. Porque as pessoas estão de fora, né? Elas têm uma outra ótica a respeito do que eu tô fazendo, assim. Então eu tenho membros da comunidade que estão em outras comunidades de branding, até que tenha muito mais tempo, né? Comunidades muito maiores, mas que sentem um carinho. É um negócio gostoso que tem lá, sabe? Porque é meio Uhum. que uma conversa de bar, assim. Não existe. A gente não é pretencioso, então você não vai ouvir ninguém falando difícil, entendeu? Falando sobre branding, sobre autores. Não é um negócio chato. É um papo mesmo, onde a gente fala sobre branding para que as pessoas consigam fazer aquilo que eu fiz, cara, que é realizar sonhos através do que elas gostam de fazer, que é construir marcas. Uhum. Então a comunidade é justamente para isso, assim. E tá A, rolando. Espero que a cresça ainda mais. comunicação de vocês é através de que plataformas? Você A usa gente, você fala você da usa o comunidade em WhatsApp, si? usa Zoom? Como é que vocês se comunicam? Cara, a gente tá integrando algumas ferramentas para fazer a comunidade acontecer. O Hub, onde fica toda a informação, tá dentro do Notion. Eu sou viciado no Notion, então tá tudo lá dentro. Eu organizo a minha vida inteira lá dentro. Então, se você entrar na comunidade, por exemplo, você vai ver que tem lá um hub onde tem as aulas, as gravações, tem Uhum. tudo lá dentro, né? Então é tipo um hub mesmo do aluno. As reuniões acontecem de forma semanal no Zoom mesmo, então a gente grava todas elas, né? Para poder ficar disponível para quem entrar depois. Já tem umas 10, 12 papos gravados lá para poder entrar e maratonar. E um grupo no Telegram, cara. Então tem o grupo fechado, Zoom e o Notion, que fica disponível lá para quem quiser assistir depois. E os vídeos Legal. hospedados no YouTube, né? Que é muito simples, muito fácil. E no Telegram, o aluno também pode falar, né? É um grupo, não é só uma lista, não Sim, é só a transmissão, né?
É porque eu, Não, eu não. acho A que comunidade é aberta mesmo. não, claro que tem os riscos, né? A pessoa que fala coisa indevida, tem isso tudo, né? Mas, cara, o ganho lateral de um aluno para outro, cara, não dá pra gente desprezar isso, né? Então É não dá pra gente maravilhoso. se colocar na posição de não. Só eu tenho toda a informação, eu passo para vocês. Cara, não é assim, né? Para acelerar o processo, tem que ter informação em todas as direções, né? Então tem coisa que, assim, que a gente sabe que vai ter gente da audiência que vai me dar algum toque de alguma coisa e, cara, beleza, não tem problema nenhum em aprender com outro convidado, com um aluno, não tem problema nenhum nisso, né? O negócio é, cada Perfeito, cara. contribuição dessa faz o aprendizado ser mais rápido, né? E assim, Márcio, se a gente pegar um exemplo prático, eu tenho pessoas que estão na comunidade que têm muito mais experiência do que eu, cara. Assim, Uhum, muito. Tem um cara, por exemplo, que tem uma agência em Portugal que tem o tanto de tempo que eu tenho de experiência aprendendo, ele tem fazendo, entendeu? uhum. Com clientes internacionais e tal. Então, assim, eu não tenho pretensão nenhuma de ser o detentor do conhecimento. Eu quero só facilitar conexões, entendeu? E aí, eu É, acho que isso cara. que deixa a coisa leve, cara. Porque as pessoas Sim, não me veem como o cara que sabe todas as coisas. Não, eu sei os negócios que você não sabe. Mas eu quero aprender as coisas que você sabe também, né? Tem uhum. até um negócio que a gente tá fazendo agora, que é o bestiário. Por que o bestiário, né? É bom entender, é bom explicar. Eu tenho uma tatuagem na mão que é cria. Tô vendo. E cria tem vários significados, né? Inclusive tem criatividade, tem o cara que é cria da quebrada, o cara que nasceu ali, que conhece todo mundo. E tem o negócio que os participantes da comunidade são as criaturas, né? Então nós somos todos criaturas lá dentro. E aí o bestiário é onde você, que é criatura, traz o seu projeto para poder apresentar para a comunidade. É onde estão os the best, né? Bestiário Uhum. ali. Então tem uma brincadeirinha interessante acontecendo ali, onde eu nem falo nada, cara. Nesse tipo de papo, quem traz é o Márcio, por exemplo, né? Você vai Uhum. mostrar pra gente um projeto que você fez. E aí você que é protagonista, cara, entendeu? Então eu acho que essa troca é essencial, assim. Isso faz a gente se enriquecer muito. Então, eu sempre falo que, assim, comunidade tem alguns pontos importantes, né? Você tem um local definido. Então, no caso de vocês têm o Zoom, tem o Telegram, tem um local de encontro, né? Uhum. Normalmente tem dia e hora para encontro. Então, imagino que vocês tenham também seus combinados Sim. aí. É, tem linguagem própria, né? Então você falou dos bestiários, enfim, vai se criando um jeitão da comunidade que é natural, você não precisa nem forçar, né? É. Tem gente que talvez já comece a comunidade pensando, não, como eu vou chamar os caras, como a gente vai se falar de forma diferenciada. Cara, isso surge Isso naturalmente, vai né? surgir. Vai Exato. surgir. Exato. Então, cara, isso é muito bacana, né? E aí volta para aquilo que você falou do pertencimento. Cara, não existe. A comunidade ela tem um poder do pertencimento gigante, né? Então, assim, eu quero Total. estar nesse grupo aí, pô, sabe? Eu quero estar entre os melhores ali do brand ali, para debatendo a parada em alto nível e tal. Cara, então dá essa questão do pertencimento muito forte, né? Cara, você tem toda a razão. E é um negócio que eu tô descobrindo agora, que é ser esse facilitador, né? Antes eu Sim. fazia muito conteúdo e agora eu tô com a comunidade porque é um negócio que faz muito sentido, né? Você tem métricas do próprio Instagram, por exemplo, que vão te dizer que o próprio Mosseri, né? Que é o cara que é o Big Boss lá do Instagram, Adam Mosseri, se não me engano. Ele, Sim. num dos últimos vezes que ele falou ao público, para falar um pouco sobre o algoritmo, né? Ele explicou que a métrica mais importante é o compartilhamento nos directs. Ou seja, a gente está vendo um movimento de mudança de rede social aberta para uma rede social fechada, né? Uhum. Então eu compartilhar com você é muito mais importante do que eu repostar nos meus stories pro Sim. algoritmo. E eu acredito no algoritmo, que os caras têm acesso a todas as informações da plataforma, né? Então você Uhum. começa a pensar que, poxa, a comunidade, então, essa coisa fechada, ela tem muita importância justamente por isso que você acabou de falar agora, é pertencimento, cara. Eu recebi uma mensagem de um dos membros, né, de um dos criaturas, no meu Telegram, e ele falou o seguinte, cara, eu tava meio sumido, eu tô lendo a mensagem dele aqui agora, vou resumir. Eu tava meio sumido porque eu achei que eu não tava no nível da galera da criadoria. Então tinha muita gente que tem esse cara que eu comentei, né, que é dono de agência, tem eu que sou, né, já tenho mais experiência, e ele ficou meio acuado assim. E ele me Uhum. mandou uma mensagem, cara, que eu achei linda a mensagem. Ele falou: não tem nada disso. No papo de hoje, eu me senti acolhido por ser iniciante.
Olha o que o cara me escreveu. Aí eu falei, mano, eu tô fazendo alguma coisa de certo, né? Cara, É que isso maneiro, mesmo. cara. É isso Que mesmo. maneiro. Potente, muito potente. Eu tô muito feliz com isso, cara. É uma nova jornada que tá começando agora, né? E aí a gente Uhum. pode até voltar num futuro próximo aí pra bater um outro papo sobre como que anda a criadoria. Show. Eu me encanto muito com esse negócio da comunidade, né? Da dinâmica que cada comunidade tem. Então, embora cada uma tenha o seu jeito específico, elas têm uma coisa em comum, que é todas têm o seu jeito específico. Todas têm um local de Sim, encontro. Todas têm um sentimento de pertencimento. Então, cara, isso eu acho muito maneiro, né? Então, assim, embora a gente tenha, como eu te falei, embora a gente tenha aqui cursos aqui, o carro-chefe pra gente é claro que é a comunidade. O que a gente quer é reunir pessoas com interesse em comum e gerar, assim, um papo, né, num nível bacana sobre um tema que é de interesse comum. Então, essa é a direção que a gente está trilhando aqui. perfeito, cara. Eu acredito muito nisso, assim. A comunidade é o futuro. E a gente tá voltando num movimento meio que pro passado, né? Que era tudo aberto. Não, mentira, era, Sim. era só o grupinho pequeno, depois virou a internet inteira. Aí a gente viu que não dá certo, né? Virou uma bagunça. Aí nós estamos voltando agora pras tribos pequenininhas e elas se conversam entre si, né, cara? A sua Sim, comunidade, por exemplo, talvez vai ter algo em comum com a minha. E aí a gente faz links entre comunidades, né? exatamente. E é aquilo, né? A pessoa não pertence a uma coisa só. Então, Exato. eu tenho aqui, eu tenho o selo aqui do live aqui, e eu tenho o selo aqui do skate também, né? Então a gente tá aí no selo do skate, né? Então, só voltando um pouquinho nisso aí que eu falei que queria falar, assim, é uma coisa que eu nunca comentei aqui, eu quero até, em algum momento eu vou fazer conteúdo, eu quero fazer Sim. conteúdo gravando no skate, né? Nossa, É, legal. assim, eu sou meio descoordenado. Eu nunca consegui andar num skate tradicional, num patins Aham. tradicional, só que eu me dava bem no snowboard. Então, Legal, e legal. assim, o legal o que muda do snowboard para o skate, para quem de repente nunca fez um dos dois aí, é porque no skate você anda você, vamos dizer assim, você dá impulso virado na direção que o skate vai, mas depois você tá em outra posição, com o pé na outra posição. E eu nunca me dei bem com isso. O snow Uhum. não, você tá na mesma posição o tempo todo, aí tem a gravidade que te leva e você vai. Pra mim tava sempre de boa. Qual é a solução que eu tive pro skate? O skate elétrico. O skate Pô, elétrico você não muda a posição, né? Você tá ali, você não precisa dar impulso de um jeito e andar de outro, né? maravilhoso. Você tá ali no skate elétrico, cara, pra mim, hoje, a minha terapia é o skate elétrico, então a hora que eu tô estressado aqui, vou dar meu rolê de skate elétrico e qualquer dia eu vou fazer um conteúdo aí, botar no canal, que, assim, foi onde eu me encontrei aí. E já Que que você é legal, de cara. Vancouver, né, assim, sempre que a gente viaja, eu e minha esposa, a gente sempre busca viajar pra neve. Então, Legal. esse final de ano, né, a gente vai pra Salt Lake City Boa. mas com certeza em algum momento a gente vai pintar por aí. Porra, pode Vamos vir, pegar um cara. snowboard aí. Eu Você já tenho um fez boosted snowboard? board, né? Eu já fiz, já fiz. Falando do skate elétrico, eu tenho um boosted, né? Que você deve conhecer, que é aquele Uhum. skatinho da hora. É elétrico também. Então eu ando pra cima e pra baixo na cidade. Nós vamos dar um rolê da hora aqui. Vou te pagar um Show, café pra pô, gente trocar uma show de ideia. bola. Eu não sei, eu consigo levar no avião um skate elétrico? Eu tenho essa dúvida. Cara, eu acho que a bateria pode dar alguma treta, viu? Mas É, não essa era a tenho minha. certeza. Não tenho. Mas Acho que se for despachado, rola. senão você vai arrumar pra mim um pra alugar aí, tu vai arrumar alguma Ah, parada aí pra rapaz, mim. não tem problema nenhum. Eu tenho outro que não é elétrico aqui, eu uso outro. Show de bola, show de bola. Meu amigo, obrigado aí, de verdade aí. Foi o que eu falei assim, a gente. O que esse programa tem gerado, né? Da gente poder estar em contato com pessoas que a gente queria muito trocar essa ideia e não consegue. E tem alguns convidados que vêm e rola uma química que, assim, cara, o tempo voa aqui, a gente poderia passar muito mais tempo aqui. Sem Então, dúvida. pô, esse contato que a gente, pô, essa conexão que a gente conseguiu fazer, né, através do programa, e eu tô aberto aí pra gente continuar esse contato aí, vamos manter se falando. Você tem meu número aí, o que eu puder ajudar, tô à disposição, né? E fica tranquilo que eu vou te perturbar se eu precisar de ajuda também. Pode chamar, cara, pode chamar. É isso que eu te falei no início, já fechando aqui também. Eu acho que você tem muita experiência que eu quero assimilar
E se eu tiver alguma coisa pra poder compartilhar com você, com a sua audiência também, cara, é um prazer imenso, assim. Então sempre que você precisar é só chamar, tamo junto e vamos dar rolê de skate aí. E pra gente fechar, a gente sempre fala pra galera, pra gente dar um print na nossa tela, a gente faz nossa pose aqui. Galera, marca a gente aí nas redes sociais, vamos manter contato também. Somos 2 caras aqui abertos à comunidade, abertos a conexões. Então, marca a gente, vamos manter esse contato aí. E mais uma missão cumprida nesse episódio aqui. E acho que a gente cumpriu bem a missão, né? Então, galera, dá o print aí e vambora! Valeu! Tamo junto!